Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. E aí, você tem feito o que para estar com a sua mente mais em paz e mais centrada? Como é que andam os seus dias, internamente falando? Turbulentos ou calmos? Meus amigos, vamos conversar hoje na nossa pílula, com todo carinho, como sempre, a respeito da nossa paz interior, da quietude da mente, da serenidade do espírito que a gente precisa cultivar, apesar, das turbulências externas, das variações externas. Vocês que nos acompanham há mais tempo aqui na Pílula, já me ouviram falar desse assunto várias vezes. Mas vocês sabem, não tem como a gente, ou antes fosse assim, mudar de uma hora para outra, né? Ah, falou uma vez, mudou. Até eu queria isso, né? Aí li uma vez uma coisa boa, pronto, mudei. Ainda mais quando se trata de emoções, né, pessoal? Não funciona assim. Eu vejo que muita gente gosta dessa ideia, viver no momento presente, é o que eu quero mesmo. Não quero mais viver pensando no futuro ou ligado no passado. Realmente, o momento presente é onde eu encontro paz. Trazer a minha mente para o aqui e agora, é isso mesmo. Mas aí pronto, termina a mensagem, você volta para o seu dia a dia, desliga aí o celular, o WhatsApp, volta para o dia a dia e continua pensando no futuro e apegado ao passado. Ou seja, é mais ou menos como nós conversamos na pílula de ontem. A gente quer seguir um caminho, mas não tem o foco. E por não ter o foco, claro, o caminho antigo, a velha forma de ser permanece. Sabe, meus amigos, hoje não tem como a gente ignorar essa realidade, né? A mente agitada, a falta dessa habilidade que nós temos e não usamos, porque todo mundo tem, apesar de não usar, de trazer sua mente para o momento presente, isso acaba nos predispondo a um monte de problemas completamente desnecessários. A medicina prova e todo dia sai pesquisa nova mostrando como que pessoas que são nervosas, ansiosas, pessoas que guardam mágoas, pessoas que vivem no passado, pessoas que são desconfiadas de si mesmo, como essas pessoas adoecem mais. Como o sistema imunológico de quem é assim é muito mais fraco. Ou seja, de novo, a mente em paz é tão importante quanto o mais poderoso dos antibióticos, ou de qualquer outro tipo de grande cirurgia, porque a mente em paz vai ajudar você a manter sua casa mental mais serena. Aí a gente vai para o meio social. Quantas brigas nós temos, discussões com amigos, às vezes, dentro de casa, marido, esposa, filhos, no trabalho, chefe, colega de trabalho, funcionário, às vezes na rua, né? São discussões, às vezes, completamente inúteis. Discussões que não vão levar ninguém a lugar nenhum. Muitas vezes por quê? Porque a pessoa é egocêntrica, né? Ela é dominada pelo impulso. Então vem uma coisa, ela fala tudo que vem na cabeça, para depois pensar no que falou. Mas aí já está dito, né? Aí o estrago está feito. A gente já falou, já ofendeu, já magoou. E aí pronto, o outro também vai lá e acaba trazendo um monte de coisas que está guardado no coração e na sua mente. E aí de novo o estrago está feito. Então, novamente, se a gente tivesse mais paz interior, certamente essas coisas não aconteceriam, porque no mínimo, você pensaria 2 ou 3 vezes antes de falar alguma coisa, não é assim? No mínimo, quando aquele impulso viesse para a gente falar algo, fazer uma coisa com raiva, no mínimo você ficaria em silêncio durante uns 10 minutos esperando aquele impulso passar, para só depois, repito, só depois você tomar a sua decisão. Então, meus amigos, vamos nos lembrar, quando nós agimos através de uma mente doente, é claro que as nossas atitudes vão ser doentes. Mas se a gente age através de uma mente tranquila, com o coração sereno, é claro que as nossas atitudes vão ter a tendência a serem mais tranquilas e mais serenas. Então, cultivar a quietude é muito importante. Você precisa sim levar isso a sério. E o Evangelho, em todos os seus pontos, nos convida a trabalhar essa quietude, porque não é da noite para o dia. É um processo, é uma construção, que a gente faz no dia a dia. Vamos lá, vamos falar de novo de algumas coisas básicas aqui que a gente já falou, mas é importante repetir. Meditação, número 1. Se você para meditar todos os dias, se você aprender a meditar, você vai ter uma ferramenta poderosa para educar a sua mente para viver no aqui e agora.
muito importante. Tem um vídeo nosso sobre meditação no YouTube. Clica lá, né? Eu não sei se está na página das Pílulas do Evangelho, mas se você colocar Ricardo Melo Meditação, é um vídeo que eu gravei com passo a passo para você meditar. Simples. Se você seguir aquele passo a passo, já vai te ajudar muito para quem não sabe. 2. Uma pessoa que normalmente ela é tensa, ansiosa, ela guarda muita coisa dentro de si. Uma alternativa é você ter um diário. É isso mesmo, você escrever suas emoções todos os dias antes de dormir, registrar o que aconteceu durante o dia. Por quê? Porque na hora que você está escrevendo, primeiro que você desabafa, né? Você tira do seu coração aquela confusão, põe no papel. E segundo, que ao ler, você organiza suas ideias, dá uma noção melhor daquilo que a gente está sentindo. Isso gera autoconhecimento, o que é fabuloso, concorda? 3. Procure sim um trabalho social. Procure servir, meus amigos, ser útil. Torne-se um instrumento divino na mão de Deus, para que você possa aprender a cuidar de você na medida que você também se doa para cuidar do seu semelhante. Você pode fazer o seu trabalho social através da sua religião. Você pode fazer o seu trabalho social através de alguma ONG. Você pode fazer o seu trabalho social aonde for. Mas faça. Doe-se. Tire horas preciosas da sua semana, se for possível, se não der, da sua quinzena, pelo menos do seu mês, para você se doar. Você vai ver como é gostoso servir e o bem que faz ao nosso corpo e também à nossa saúde mental. Tá certo? 4ª dica importante: respiração. Todas as vezes que você se pega ansioso e ansiosa, sabe aquela hora que você está correndo, aí abre a porta, toca, é engraçado, as pessoas chegam em frente a um elevador e ficam apertando o botão que já foi apertado. Já aconteceu isso com você? Já apertaram o botão, a pessoa vai lá e aperta de novo. A ansiedade é tremendo, né? Então pare. Inspire fundo, solte, inspire fundo. Isso, fica uns 20 segundos inspirando fundo e soltando, trazendo atenção para a respiração para acalmar. Uma sugestão é fazer isso enquanto bebe água. Todas as vezes que você for beber água, pegue a sua água, na hora que beber, preste atenção na respiração para evitar que você fique acumulando estresse no decorrer do seu dia. Tá bem? Então, assim, são dicas simples, é claro que não é isso que vai mudar a vida de ninguém. O que modifica a nossa vida é a nossa vontade e o nosso foco de melhorar. É um processo. Nunca é demais lembrar isso aqui, não é da noite para o dia. Você tem que se comprometer com a sua paz interior, né? Trazer o evangelho para o dia a dia, em todos os sentidos da nossa vida, para a parte pessoal, profissional, os cuidados com as finanças, com a saúde. O evangelho precisa estar presente através da aplicação dos seus ensinamentos do nosso cotidiano. Aí, meus amigos, sem se dar conta, nossa vida vai ficando mais leve. Sem você perceber, o que era pesado fica mais suave. Sem você perceber, aquela ansiedade toda vai se diluindo. E você começa a passar por cada prova com muito mais sabedoria e sensatez, que é o que se espera de alguém que realmente abraçou a proposta de viver o Evangelho. Tá bom? Luz e paz para o seu coração. Desejo que você se entusiasme para cuidar da sua quietude interior, independente dos problemas aqui fora, porque eles não vão parar para você cuidar de você. Você tem que cuidar de você, independente do que está acontecendo do lado de fora. Tá certo? Deus te abençoe, um lindo dia. Como sempre, muito obrigado por compartilhar aí as pílulas do Evangelho. E claro, até breve, até muito breve, com uma mente mais serena e um coração bem mais em paz.